E está começando a clarear um pouco essa situação bizarra do Ronaldinho Gaúcho, né? Um cara que é famoso no mundo inteiro, brasileiro reconhecido, vai para o Paraguai com um passaporte paraguaio falso, dizendo que ele é paraguaio naturalizado, sendo que para ir para lá nem precisava de passaporte, ele podia ter ido com RG. Nada fazia sentido, mas parece que agora começou a fazer sentido e o motivo é business, investimento nos Estados Unidos. Você sabia que para investir nos Estados Unidos o passaporte paraguaio é melhor que o brasileiro? Pois é, vou te explicar o que está acontecendo, vem comigo. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Roberto Cardoso. Aproveita e já se inscreve no canal. A gente está perto de chegar nos 100 mil, vamos ganhar aquela plaquinha. Ajuda a gente a chegar nessa meta. E se você quiser contribuir com o canal, você pode se tornar membro por R$ 7,99. Aí é a seu critério. Combinados? Olha, essa história do Ronaldinho Gaúcho, eu tô para ver uma história mais bizarra aparecer no noticiário. Né? Porque não faz sentido. Imagina, o Ronaldinho Gaúcho não sou eu. Ele não é você. Ele é uma celebridade mundial. Como que um cara desse vai para um país vizinho como o Paraguai, com um documento dizendo que ele é paraguaio naturalizado, apresenta esse documento para a autoridade do país e ainda ele nem precisava de passaporte. Ele poderia ter ido simplesmente com um RG. Por que que isso aconteceu? Isso não fazia o menor sentido. Mas agora está começando a fazer um pouco sentido, porque tem um detalhe muito importante aqui. Eu que sou trabalhador não sei, você que é trabalhador não sabe, mas esse pessoal que tem dinheiro começa a ter acesso a essas informações. Para investir nos Estados Unidos, o passaporte paraguaio é melhor que o brasileiro. Pelo seguinte, tem 80 países no mundo que têm um tratado de comércio com os Estados Unidos. O Paraguai, por exemplo, tem esse tratado assinado com os Estados Unidos desde 1860. Então, para o paraguaio, é bem fácil investir nos Estados Unidos e para os americanos também investir no Paraguai. Para o brasileiro, já existe mais burocracia, o processo é mais lento e mais caro. Então, acontece realmente de muita gente brasileiro, o cara tem dinheiro e quer investir nos Estados Unidos, ele se naturaliza paraguaio, pega o passaporte e investe nos Estados Unidos não como brasileiro, mas como paraguaio. Porque com o passaporte paraguaio fica muito mais fácil investir lá. O Ronaldinho Gaúcho, desde que ele parou de jogar bola, ele está investindo em vários negócios. Né? Não sei se vocês estão sabendo que ele até montou uma empresa de marketing multinível. Parece que tem uma ação aí cobrando 300 milhões de indenização, que ele estava bem enrolado. Ele está com algumas ações empresariais. E nessa história toda, ele se associou a um empresário brasileiro chamado Vilmondes Lira, que atua no Paraguai, que falou para ele assim: olha, Ronaldo, se você quiser investir nos Estados Unidos, é bacana se você tiver um passaporte paraguaio, porque isso fica mais fácil, isso fica mais barato, isso fica mais legal. E se você quiser, eu consigo esse passaporte para você. Aí eles falaram: beleza, pode conseguir o passaporte para a gente. Mas olha o detalhe que o empresário ou não explicou ou eles não entenderam. Que, por exemplo, se você for descendente de italianos, você pode solicitar o seu passaporte italiano. Você manda a documentação lá, tem um certo custo e tal, mas você consegue ter o passaporte italiano. E você não deixa de ser brasileiro, você fica com a dupla cidadania, né? Mas por ter parentes lá. Ronaldinho Gaúcho, que não tem parentes no Paraguai, não tem a possibilidade de ter dupla cidadania. O que ele tem que fazer? Ele tem que se naturalizar paraguaio. E existia, de fato, um processo de naturalização do Ronaldinho Gaúcho no Paraguai que está acontecendo recentemente. Foi dada entrada, com documentação dele, documentação real do Ronaldinho Gaúcho, um processo de naturalização. Mas aí é que está. Esse processo necessariamente precisa ser fraudulento. Sabe por quê? Porque para você se naturalizar paraguaio, um cidadão brasileiro, você tem que ter morado no Paraguai no mínimo 3 anos. Morado lá e trabalhado lá. Então eu me mudo, por exemplo, para o Paraguai como brasileiro. Para isso, como é Mercosul, eu posso simplesmente mudar, começar a trabalhar, moro lá 3 anos. Se eu quiser, eu posso me naturalizar paraguaio. Ronaldinho Gaúcho não tem esses pré-requisitos. Então esse empresário fez o quê? Conseguiu lá dentro documentação falsa.
ele conseguiu 2 passaportes de verdade. Os passaportes que estão com o Ronaldinho Gaúcho e com o irmão dele não são falsos, mas são passaportes de 2 mulheres. E ele adulterou esses passaportes e também adulterou RGs e de carteiras de identidade. Gente, olha a maluquice dessa história. O cara conseguiu com um funcionário lá, já foi decretada a prisão dele, conseguiu esses documentos que não são o do Ronaldo, são de 2 mulheres, adulterou para o irmão e estava com esse processo de naturalização correndo lá, mais um processo fraudulento, porque o Ronaldinho nunca morou no Paraguai, ele não pode simplesmente pedir para se naturalizar paraguaio sem morar lá. Aí então a polícia do Paraguai está chegando à seguinte conclusão: Ronaldinho Gaúcho e o irmão foram enganados pelo empresário que estava com um esquema fraudulento, que existe no Paraguai esse esquema, um esquema de vender cidadania. Ele conseguiu uma documentação falsa, dizendo que ele morou no Paraguai, que ele trabalhou, que ele tinha direito à nacionalidade paraguaia. Aí com a nacionalidade ele tirava o passaporte e isso facilita muito nos Estados Unidos você fazer negócios, você morar, até depois você conseguir o green card. Para o brasileiro é mais difícil. Então tá ficando claro para as autoridades paraguaias que existe esse esquema no Paraguai, dentro da administração paraguaia, de venda de passaportes, porque o passaporte paraguaio tem essa diferença. Para investir nos Estados Unidos, se você tiver bastante dinheiro e quiser investir, é melhor ser paraguaio do que ser brasileiro. E há brasileiros que fazem isso, que se naturalizam paraguaios e que depois vão para lá. Parece que o Ronaldinho não sabia que ele ia ser naturalizado. Parece que falaram para ele que era um processo parecido, por exemplo, com a cidadania italiana, a cidadania espanhola, a cidadania alemã, e que ele ia ter dupla cidadania, que ele ia receber um passaporte, mas não que ele estaria naturalizado. Por isso que a autoridade paraguaia está entendendo que eles não sabiam, que eles também são vítima desse empresário, o Vilmondes Lira, que fez todo o esquema de conseguir documentação falsa. Gente, deixa eu só falar uma coisa para vocês. É impressionante como esses cidadãos de bem, esses patriotas ligados a esse governo federal que nós temos, são capazes de sempre estar metido em situação enrolada e sempre fazer tudo ao contrário do que eles falam. Porque eles são os defensores da pátria, eles têm que salvar o país, eles que sabem o que é bom para o país. Ronaldinho Gaúcho tem o título de embaixador do turismo da Embratur, não é um cargo comissionado, não é um cargo assalariado, ele não tem função administrativa, é um cargo simbólico, mas seria simplesmente para ele representar o Brasil no exterior. Então ele está, mesmo que indiretamente, ligado a esse governo. Foi um convite pessoal do presidente da República para ele ser embaixador do turismo da Embratur. Então, em tese, ele está alinhado com Deus acima de tudo, Brasil acima de todos, mas o cara tá, para ganhar dinheiro, tá abrindo mão de ser brasileiro, tá se naturalizando paraguaio, mesmo que ele não soubesse, ele tá com um documento na mão, um passaporte falso dizendo que ele é paraguaio naturalizado, e a gente vê que as máscaras vão caindo. Cada vez mais que o tempo passa, vem mais informações de algum cidadão de bem, que é apoiador desse governo e que por dinheiro faz qualquer coisa que for necessária, até mesmo abrir mão da cidadania brasileira para ser um cidadão paraguaio, simplesmente porque isso ia trazer benefícios para eles no outro país. Então não é de se estranhar, tá? O Ronaldinho Gaúcho está bem enrolado no Brasil, ele tem problemas aqui na justiça, essa empresa de marketing multinível que era 18K Ronaldinho, deu realmente um golpe, eles prometeram até que iam lançar uma criptomoeda. Foi uma aventura maluca no ramo dos negócios. De repente, se ele consegue uma documentação paraguaia e vai investir nos Estados Unidos, ele deixa essa dívida para trás aqui no Brasil, larga o pessoal aí no prejuízo, não responde na justiça brasileira. A justiça brasileira vai pedir para ele vir dos Estados Unidos, mas ele nem é brasileiro mais. Ele é paraguaio morando nos Estados Unidos e ia ficar tudo por isso mesmo. Eu quero saber qual que é a sua opinião sobre essa maluquice toda que está começando a clarear. O que você acha dessa atitude do cidadão de bem, do cidadão Deus acima de tudo, Brasil acima de todos, desses patriotas que simplesmente por dinheiro vão dar calote num monte de gente, montar uma empresa maluca, o cara vira paraguaio, vai morar nos Estados Unidos, vai investir lá
e dane-se o Brasil. O brasileiro sempre fica com a conta, sempre fica no prejuízo. Eu quero saber qual que é a sua opinião. Escreve aqui para eu saber, tá certo? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Compartilha para dar uma força. Um grande abraço e eu já fui.